Sejam bem-vindos. Em nome da APDH, quero agradecer, em primeiro lugar, ao Centro Hospitalar Lisboa Norte por encetar mais esta atividade connosco, estas conversas em rede, que vêm na sequência das conversas de fim de tarde iniciadas pela APDH há mais de uma década, e agora, neste tempo, importa efetivamente mudarmos, sermos capazes de mudar. E essa mudança centra-se também em falarmos convosco, com todos vós, todos aqueles que se inscreveram, a quem agradecemos também, e a todos os participantes, estarmos aqui, a ver-nos aos quadradinhos, mas sempre com uma perspectiva, que é aquela que, desde o primeiro momento que a APDH procurou em todas as suas atividades, é trazer à discussão mais do que as teorias, mais do que qualquer conversa sobre como se pode fazer, não, a experiência efetiva de quem faz, como se faz, procurando abrir caminhos. E é exatamente desta forma que damos início a estas primeiras conversas em rede, e eu passo de imediato a palavra ao Sr. Dr. Daniel Ferro. Muito obrigada e boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos da audiência. Agradeço também a oportunidade à Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar para que o Centro Lisboa Norte possa apresentar a sua experiência, uma das suas experiências durante esta pandemia. Naturalmente que todos aprendemos, ou todos estamos a aprender com um fenómeno deste tipo e com esta dimensão. Queria, antes de passar a palavra e às apresentações que temos, referir duas notas. Uma primeira de enquadramento deste plano e uma segunda sobre o tema em causa. Sobre o enquadramento, o que poderia dizer era que o plano inicial que tínhamos foi grandemente ampliado quando tivemos conhecimento dos acontecimentos em Itália e mais precocemente em Espanha. Isso fez com que nós ampliássemos bastante o plano que tínhamos, ao ponto de termos reservado cerca de metade do Hospital de Santa Maria para atendimento Covid e de termos incluído, para além das 3 unidades polivalentes de cuidados intensivos, mais 6 unidades de cuidados intensivos, e ainda numa situação de catástrofe acrescentamos mais 4, ou seja, num total de 127 camas. Ainda assim, adicionamos a esta estrutura um hospital de campanha com 350, que poderia ir até 500 camas, que até agora não foi necessário, situado no estádio universitário, para auxiliar o Lisboa Norte, o Lisboa Central e o Lisboa Ocidental. O plano que montamos tem e teve uma comissão de apoio, uma comissão consultiva, que integra peritos, que integra responsáveis pelas áreas técnicas, designadamente a PPCIRA, a infecciologia e os responsáveis dos serviços de linha principais. E este órgão é um órgão consultivo permanente que tem ajudado a montar todo este plano. Depois criámos uma estrutura com 3 grupos operacionais, cada um com o plano assistencial da urgência, do internamento e dos cuidados críticos. Estes planos, naturalmente, tiveram subjacente um conjunto de normas muito exigentes da organização, que, por um lado, executavam quer as normas que este grupo de peritos nos ia aconselhando, quer, muitas vezes, as normas da Direção-Geral, que num ou noutro caso até foram posteriores às que tínhamos tomado. Tivemos uma preocupação muito grande com a proteção dos nossos profissionais, não só com material de proteção, mas sobretudo com uma definição clara dos circuitos. No fundo, procurámos que estas estruturas tivessem uma reduzida interação interna com espaços próprios e adequados.
por exemplo, o facto de levarmos a imagem para dentro da urgência e de termos estruturas próprias para colheitas de testes. Tivemos um trabalho intenso de formação de equipas. Basta pensar o que é, de um momento para o outro, passar de 3 equipas de cuidados intensivos para 9 equipas de cuidados intensivos, no extremo, mais 4. Também o facto de 15 das nossas enfermarias, de repente, deixarem de ser enfermarias médicas ou cirúrgicas para se prepararem para receberem doentes Covid. Bom, naturalmente esta preocupação com os profissionais também incluiu não um teste massivo, mas uma frequência abundante de teste, sempre que se verificava qualquer suspeita. E, de facto, ao longo deste processo, apenas temos, nesta altura, 80 profissionais que tiveram Covid, dos quais quase metade já recuperaram, portanto, só outra metade ainda se mantém, para já sem danos assinaláveis, embora um ou outro caso com alguma gravidade, pelo menos uma situação de gravidade, mas que esperamos que se resolva. E é um motivo de grande orgulho na medida em que estes 80 profissionais, naturalmente que, analisada a sua situação, não temos nenhuma situação de contração da infecção no posto de trabalho, nas principais linhas de atendimento, seja na urgência, seja nas enfermarias ou nas áreas de cuidados críticos. O que significa, sobretudo, 2 ou 3 aspectos fundamentais. O primeiro foi um grande respeito dos nossos profissionais pelas normas instituídas. Naturalmente que este era um hospital onde esse trabalho já vinha de trás e que, nesta altura, todos os profissionais realmente respeitaram ao máximo. Tivemos realmente material, com exceção de uma ou outra situação pontual, mas fomos tendo sempre material de proteção individual mais ou menos adaptado por vezes, com mais improviso ou com menos improviso. Isso constituiu também um fator forte até à data e, naturalmente, uma boa definição de circuitos. Em cada uma destas áreas foi esse um trabalho que procurámos que fosse um ponto de segurança e um ponto forte em todo o processo. Para fazermos naturalmente este trabalho, fizemos uma parceria com a Lean de Portugal, que naturalmente com uma vasta experiência em hospitais, nos tem ajudado a definir esses circuitos e que tem contribuído para este sucesso. Portanto, estas últimas palavras, naturalmente, que explicam bem a razão de ser deste tema. Bom, mas importa, naturalmente, das diversas áreas que temos e dos planos que temos, sobretudo perceber o que é que foi feito na urgência e, naturalmente, aí houve um trabalho muito, muito intenso. Para falar sobre ele, já passarei a palavra aos nossos responsáveis. Antes disso, passava naturalmente a palavra ao Dr. Rui Cortes, responsável da Lean de Portugal, que de facto nos tem ajudado neste trabalho. Boa tarde a todos. Obrigado, Dr. Daniel Ferro, começando por o cumprimentar. Agradecer também à PDH o convite para partilhar este momento convosco e cumprimentar a doutora Anabela Oliveira e o seu enfermeiro Carlos Neto. Eu quando me envolvi neste processo de desenho dos circuitos e aqui fazendo aqui uma tentativa de um olhar externo, né, porque ao fim e ao cabo eu quando cheguei várias coisas, em muitas coisas já estavam implementadas e uma das coisas que saltou claramente à vista, e depois antes de começar a explorar um bocadinho a importância de desenhar circuitos, foi a facilidade com que consegui entrar no processo de definição desses circuitos, dada a clareza com que as coisas tinham sido pensadas. Eu acho que está claramente aqui um ponto que é essencial quando nós falamos de processos,
que é haver uma estratégia definida, o Dr. Daniel Ferro já apresentou de uma forma breve, e depois haver como é que se operacionaliza, e acho que esse fio condutor é essencial para que as coisas possam ser implementadas. Um aspecto que sai claramente, para mim, visto como um olhar externo, mas também muito envolvido, é a importância e o quão tem feito diferença o envolvimento de todas as partes dentro da organização. E quando nós fomos desenhar os circuitos que os tais grupos peritos pensavam como mais adequados e como fomos validá-los e implementá-los, houve aqui a importância de haver desde os profissionais, desde as instalações e equipamentos, e de irmos ao terreno fazer os circuitos de coisas simples como se os elevadores eram os elevadores dos caminhos mais curtos, se os elevadores eram os mais adequados para as macas que vão com suporte de ventilação, e pensarmos nisto tudo para quando os processos começam a ser levados a cabo, as coisas estarem pensadas e a sinalética estar adequada e facilitar o percurso dos profissionais. Por isso, este é um dos aspectos que é essencial e que eu gostava de realçar é claramente que eu não sei, e se calhar aproveitava depois também para ouvir um bocadinho os dois profissionais que estão aqui presentes, que se há uma notória, um notório incremento do trabalho de equipa e multidisciplinar. Não estou a dizer que antes não houvesse, mas acho que aqui ficou, nesta fase, é claramente mais cooperativa, mais colaborativa e com um foco muito claro e de maior sinergia. Eu acho que isso é a prova de que, e acho que há aprendizagens que temos que levar para o futuro, a prova de que quando trabalhamos em equipa somos muito mais sinérgicos e muito mais ágeis naquilo que conseguimos fazer. Depois há alguns pontos que são essenciais e eu aproveito também para partilhar aqui os desafios inerentes a este momento, que é, sabendo que há zonas do hospital que por essa distinção dos recursos, de circuitos, não devem ser protegidas de irmos percorrê-las, mesmo a não ser que seja necessário, o desafio de vermos esses circuitos nas plantas, com um trabalho muito exaustivo, sendo validado por várias pessoas, desde os seus equipamentos, como eu estava a dizer, ao PPCIRA e aos profissionais envolvidos, e essa visão, que às vezes, umas vezes no terreno, outras vezes remoto e à distância, foi um desafio bastante interessante, mas que mostrou que há formas diferentes de fazer estes desenhos e de pensar em conjunto. Uma das questões também que fica evidente é, e eu gosto muito de um autor e de uma pessoa que pensa muito esta área da organização hospitalar, que é o Dr. Don Berwick, é um médico escocês, mas que foi presidente do Instituto for Healthcare Improvement durante muitos anos, que agora já está retirado, mas que é sempre inspiracional, e que ele, ainda há poucos dias, publicou um vídeo onde falava de que todo o ciclo da resistência à mudança que nós conhecemos no dia-a-dia, quando há um sentido de urgência, esse ciclo da resistência à mudança esbate-se. E esta é claramente a experiência que eu, como espectador, envolvido, mas espectador, porque nestes processos tenho sentido claramente como um facilitador. Este sentido de urgência vem mostrar muitas questões. Eu depois, mais à frente, certamente poderei aprofundar alguns aspectos, mas eu gostava de deixar aqui esta tónica de haver uma estratégia bem definida, as unidades estavam bem definidas, desenharmos os circuitos, ajustarmos as sinaléticas para que os profissionais possam estar, porque as unidades ganham nomes novos que não existiam antes, não é possível memorizarmos tudo e é preciso adequar a sinalética para facilitar o percurso, e a destrinça, mesmo para os doentes, e fala-se muito hoje dos doentes não terem algum receio de ir aos hospitais pela situação, pelo risco que pode existir, mas a necessidade de comunicar também com os doentes o que é que são circuitos limpos de doentes Covid e o que é que são circuitos onde há o percurso do doente Covid. Isso, quer para os profissionais, quer para os doentes, é importante, e esse trabalho tem sido feito, sendo que acho que é uma questão que durante muito tempo desenhávamos um processo e ele ficava fechado. O desafio agora é que aquilo que hoje é verdade, amanhã, por várias circunstâncias, pode ter que ser readaptado. E por isso não pode haver aqui verdades definitivas e absolutas, e esta capacidade de sermos mais do que flexíveis, do que sermos adaptáveis
às mudanças de processos é essencial, porque senão ficamos estanques no processo. Outra questão, para terminar e para passar a palavra depois aos outros, que acho que é bem mais interessante perceber o que é que fizeram e como é que construíram estes processos, mas a questão da importância de também olhar para os circuitos de papel, né? E que como é que, porque existem ainda nos hospitais, e como é que nesta fase também se pode reequacionar dentro mesmo dos doentes, do circuito dos doentes Covid, o que é que se pode reequacionar do papel que existe, ou de circuitos como amostras de colheitas de sangue ou amostras de produtos respiratórios, e como é que é importante assegurar que esses circuitos são lineares, são conhecidos por todos e ter uma gestão visual que facilita o entendimento de todas as pessoas. Da minha parte, para já, seria estes os meus comentários, Dr. Daniel Ferro. Muito obrigado, Dr. Rui Cortes. Antes de passar a palavra à doutora Anabela, queria sublinhar o que acabou de dizer o Dr. Rui Cortes, no que diz respeito, no fundo, ao espírito, por vezes, de resistência à mudança, e como esta experiência nos tem demonstrado exatamente o oposto, ou seja, em vez de um sentido de resistência à mudança, temos sentido de uma forma praticamente unânime, sim, um sentido de colaboração para a mudança, e portanto isto facilitou muitos dos aspectos, e a doutora Anabela, naturalmente, numa urgência que estava preparada para um plano e que teve que corrigir, digamos, essa estratégia, digamos, já depois de esse plano ter sido iniciado, e a rapidez com que isso aconteceu, quer da equipa de assistência e dos profissionais, quer das equipas que tivemos a adaptar instalações, foi fantástica. Mas certamente que ela referirá esse e outros pontos, para além exatamente também da importância que foi a definição clara e muito rigorosa dos circuitos num espaço próprio. Doutora Anabela tem a palavra. Obrigada, Dr. Daniel Ferro. Foi um trabalho verdadeiramente desafiante e difícil. Agora já estamos adaptados, reagimos bem, mas, sobretudo nas primeiras semanas de março, foi extremamente difícil. A urgência do Centro Hospitalar Lisboa Norte, para quem não conhece bem, é uma urgência polivalente, com centro de trauma, que tem uma urgência metropolitana, o Centro Hospitalar Lisboa Norte e o Centro Hospitalar Lisboa Central têm concentrado nestes dois polos a urgência metropolitana de várias especialidades, da área cirúrgica, da oftalmologia, da otorrinolaringologia, da psiquiatria, que abrange uma área enorme, não só da ARS-LVT, mas também do Alentejo e do Algarve. Portanto, tivemos, nomeadamente na fase de mitigação, tivemos que nos confrontar com uma situação que tínhamos que separar claramente circuitos de doentes não suspeitos de doentes suspeitos ou fortemente suspeitos. Eu destaco, desde já, neste processo, que foi, volto a frisar, um processo difícil, desafiante, mas difícil, foi repensar toda a urgência, foi reinventar toda a urgência. E destaco como um fator absolutamente fulcral o envolvimento multidisciplinar. Todas as pessoas tiveram um papel muito importante. Os enfermeiros, os assistentes operacionais, os grupos corporativos que o Conselho de Administração nomeou e em que teve um papel preponderante, os médicos que fazem parte da equipa médica dedicada, os chefes de equipa de medicina,
Portanto, houve aqui um envolvimento de vários profissionais, houve vários inputs que foram absolutamente fundamentais para conseguirmos delinear estes circuitos. E ainda hoje, já temos um mês após a publicação da norma da DGS, que nos colocou numa fase de mitigação, ainda hoje estamos a fazer alguns ajustes. Portanto, foi necessário, numa primeira fase, era necessário expandir o serviço de urgência, até porque o cenário que nós víamos em Itália e que víamos em Espanha deixava-nos muito apreensivos face àquilo que poderia ser expectável. E aquilo que era expectável era termos um overcrowding de doentes com a suspeita ou com a infecção confirmada por SARS-CoV-2. Felizmente, eu penso que houve aqui uma estratégia das autoridades de saúde e do Ministério da Saúde que realmente foi fulcral em diminuir este overcrowding que era expectável e que eu destaco a criação de áreas dedicadas Covid em todos os hospitais. Portanto, não são só os hospitais centrais que ficaram, embora inicialmente houvesse hospitais de primeira linha, e depois o Centro Hospitalar Lisboa Norte entrou como hospital de segunda linha, mas todos os hospitais acabaram por ter que se organizar no sentido de ter áreas dedicadas a doentes Covid e, igualmente, as unidades cuidados primários. Portanto, eu acho que foi fundamental e isto evitou o colapso de algumas instituições, nomeadamente de hospitais centrais, porque eu penso que não foi essa organização que existiu nos hospitais, nos países em que se verificou realmente uma sobrecarga grande de doentes a ocorrerem às urgências, às unidades de cuidados intensivos. Portanto, eu acho que esta dispersão de áreas dedicadas em várias unidades hospitalares e nos cuidados primários foi absolutamente fundamental. Aqui na nossa urgência houve necessidade de criar uma área nova, portanto uma área para dar resposta aos doentes com suspeita de infecção por SARS-CoV-2 e foi assim que foi ocupada, digamos assim, o centro de ambulatório, que é uma área nevrálgica do Hospital de Santa Maria, portanto o sítio por onde entravam na era pré-Covid a maior parte dos doentes, as visitas, e essa área foi transformada naquilo que nós designamos pelo covidário, que no fundo é a zona para onde são encaminhados os doentes fortemente suspeitos de infecção por SARS-CoV-2 e que têm indicação para ficarem em vigilância. Em simultâneo, temos uma outra área que é um contentor, também com 10 boxes individualizadas, para onde nós encaminhamos os doentes com suspeita, mas com alguma autonomia e que têm também, obviamente, indicação para ficarem em vigilância no serviço de urgência. Ora bem, estas duas áreas que foram criadas e que foram novas têm doentes que emergem a partir de uma outra estrutura, que foi a primeira que foi aqui montada no nosso serviço de urgência e que foram as tendas da Cruz Vermelha, que são atualmente utilizadas para fazer a triagem e que o enfermeiro Carlos Neto penso que é a pessoa mais indicada para falar daquilo que é feito nesta área. Agora, temos também, e foi sempre essa a nossa preocupação, manter um nível de resposta, de cuidados, de excelência aos outros doentes. Portanto, nós continuamos a ter doentes com trauma, menos, a sinistralidade rodoviária diminuiu francamente, mas continuamos a ter doentes, as vias verdes AVC, continuamos a ter as vias verdes coronárias, portanto, embora tenhamos tido, e enfim é subejamente divulgado na comunicação social e a nossa urgência sentiu isso, uma franca diminuição da afluência dos utentes. Nós
tínhamos uma média de 500, 600 doentes por dia e hoje em dia temos cerca de 200, 250, agora está a subir. Nesta última semana houve um aumento de afluência, portanto tivemos uma redução franca de doentes. Eu chamo a atenção que o serviço de urgência, o nosso serviço de urgência, enfim, e de uma maneira geral, todos os serviços de urgência, é um problema que nós tínhamos na era pré-Covid, que pode eventualmente alterar-se posteriormente, no futuro, veremos. Nós tínhamos uma afluência muito grande de doentes com patologia urgente, com patologia aguda, não urgente, os designados doentes com a prioridade verde e azul, e tivemos realmente uma mudança, um decréscimo desses doentes, até porque esses doentes passaram a ser encaminhados para as unidades para cuidados primários, até de acordo com o despacho que o Ministério da Saúde lançou no 16 de março. Depois houve uma série de outras mudanças que tiveram que ser feitas. Tivemos que deslocalizar a urgência de psiquiatria, a urgência de otorrino, a urgência de oftalmologia para outra área do hospital. Tivemos que diminuir ou cancelar ou proibir, por assim dizer, os acompanhantes no serviço de urgência. Portanto, houve toda uma série de mudanças físicas e depois houve uma alteração, e isso talvez tenha sido o mais difícil para nós profissionais de saúde. O nosso mindset, a forma como passamos a gerir os doentes, alterou-se completamente. Mesmo nas zonas limpas, ditas limpas do serviço de urgência, nós podemos ter, nesta fase em que há uma transmissão comunitária ativa, podemos ter doentes com infecção por SARS-CoV-2, sem terem queixas típicas de infecção. Portanto, isto cria nos profissionais uma grande angústia, cria às vezes algum medo de estarmos a introduzir em zonas limpas do hospital, internar doentes que podem ter infecção por SARS-CoV-2, só que não têm as manifestações típicas. Esta sensação de termos que pensar o doente de uma forma completamente diferente cria-nos no dia-a-dia, embora os doentes sejam menos, mas dá-nos um grande desgaste. Constantemente temos que orientar, referenciar os doentes, se o doente vai para o contentor, se o doente vai para o covidário, se o doente vai para uma área limpa. Portanto, é um dia-a-dia em termos da gestão clínica dos doentes que é muito, muito difícil. Portanto, isto levou-nos a concentrar, nós tínhamos a nossa urgência, tinha áreas específicas para observação de doentes muito urgentes, os doentes urgentes, doentes pouco urgentes, e tivemos que concentrar os doentes todos numa área, portanto, na área dos doentes com pouca suspeita de infecção por SARS-CoV-2. Ao dia de ontem, achamos que tínhamos que fazer uma outra alteração, porque começamos a ter mais doentes com outras patologias. Tivemos que abrir uma nova área, que é a área dos doentes laranjas sem suspeita de Covid. Portanto, tivemos que ativar uma zona que até ao início da semana estava fechada, teve que ser aberta no dia de ontem. Portanto, na urgência, e eu digo sempre isto em várias reuniões, a imprevisibilidade é muito grande. Nós tanto temos o doente com suspeita de infecção por SARS-CoV-2, como temos o doente cirúrgico, temos o doente ortopédico, temos o doente com AVC, temos doentes com múltiplas patologias. E esses doentes podem ter infecção, podem estar assintomáticos para a infecção por SARS-CoV-2. Por isso, é muito importante que todos os profissionais, e isto é absolutamente fulcral,
todos os profissionais estejam nas várias áreas, mesmo naquelas zonas ditas limpas do serviço de urgência, protegidos, que tenham o seu equipamento de proteção individual sempre bem colocado e têm que ser muito disciplinados na forma como colocam o equipamento, na forma como tiram, porque todos os doentes que vêm da comunidade temos que assumir que são suspeitos. Nós, atualmente, todos os doentes internados no centro hospitalar, independentemente de terem suspeita ou não de infecção, todos fazem zaragatoa, nasofaringe e orofaringe. Todos os doentes são submetidos ao teste molecular, independentemente de serem doentes cirúrgicos, independentemente de serem doentes médicos. Alguns doentes, porque não têm sintomatologia respiratória, sintomatologia mais típica, são internados em zonas ditas cinzentas, que se tiveram que criar nos vários serviços de internamento, mas, portanto, foi toda uma alteração, não só na criação de espaços físicos, mas na nossa forma de gerir o doente na urgência, porque na urgência é muito imprevisível. O doente que nos chega não traz escrito, eu não tenho infecção por SARS-CoV-2. O doente pode ter, e isso realmente cria-nos um grande desgaste e dá-nos alguma apreensão até, enfim, para a fase seguinte, que é a fase de desconfinamento, e para uma outra fase, que é a fase do inverno, em que eu já estou a pensar, em que vamos ter outros vírus em circulação, como o caso do vírus influenza A. Pronto. Eu penso que, resumidamente, é isto. Muito obrigado, doutora Anabela. E antes de passar a palavra ao primeiro Carlos Neto, alguns números. Portanto, nós só na urgência Covid temos tido uma média de 80 a 100 doentes suspeitos. Portanto, destes temos quase 10 mil testes realizados. Fizemos diagnóstico nesta altura cerca de quase 800 casos positivos. Destes 800 casos positivos foram neste momento internados 150 destes doentes tiveram que ser internados e têm-se mantido em intensivos entre 25 a 30 destes doentes. Devemos realçar que, de facto, o plano que montámos era um plano bastante ambicioso, portanto, o plano prevê poder tratar até 4 a 5 vezes mais doentes do que efetivamente se tem tratado. Isso diz bem à apreensão com que montámos este plano e o ampliámos quando constatámos que, de facto, o exemplo que tínhamos da China era um exemplo que, quando se iniciou na Europa e designadamente na Itália e em Espanha, assumiu proporções que nós não imaginávamos e, por isso, o plano teve que ser muito acrescentado e estaríamos naturalmente preparados para, no fundo, um cenário bem mais intenso. A preparação deste plano não teve que só ver o grupo já referido pela doutora Anabela, ou seja, um grupo de peritos, um grupo de responsáveis técnicos que permanentemente se mantêm em comunicação uns com os outros e vão trazendo conhecimento da realidade internacional, da realidade nacional, para que possamos aperfeiçoar continuamente a nossa organização, mas incluiu também visitas a outras instituições e, portanto, o enfermeiro Carlos Neto foi um desses elementos. E também devo realçar que, de facto, o papel da enfermagem na organização deste plano todo tem sido muito, muito, muito relevante, não só porque são profissionais muito sensíveis à organização, como existe, e isto é conhecido, quem conhece o Hospital de Santa Maria, há uma enorme cultura de organização deste grupo profissional. E, portanto, acabamos por os médicos, os gestores e os outros profissionais apoiarmos-nos muito naquilo que tem sido a cultura de organização do grupo de enfermagem e que tem permitido, com uma grande agilidade,
instalar áreas, serviços, circuitos, de uma forma muito rápida e adaptativa. Senhor Enfermeiro Carlos Neto tem a palavra. Ora, muito boa tarde aos presentes. Gostaria de agradecer o convite à PDH por participar aqui neste webinar. Eu, inevitavelmente, tenho que pegar naquilo que já foi dito por relatores anteriores. Isto que nós estamos a viver atualmente é uma experiência que, por muitos anos que nós tenhamos de profissão, certamente é única e é singular e que nos vai trazer, certamente, algumas mais-valias para podermos melhorar o futuro que se ia desenhar. Quando esta situação se nos deparou, sentiu-se de imediato que a instituição teria que reagir de forma a que nós possamos dar resposta àquilo que era necessário. Isso foi sem dúvida notado logo à data. Houve uma preocupação essa com um envolvimento vertical e horizontal que foi sem dúvida fundamental para se poder fazer todo o desenho daquilo que se foi construindo ao longo destes 2 meses, pelo menos. E aquilo que foi necessário na altura foi, para já, aquilo que se viu foi ser criado um grupo de peritos esses que todos trouxeram o seu conhecimento, as suas mais-valias, para podermos todos participar de uma forma muito proativa na resolução desta situação, que não se estaria fácil. Um dos grandes problemas que nós teríamos no serviço de urgência era, ora, sabendo nós que temos um serviço que já não é fácil de si o seu funcionamento, dado os fluxos de doentes que a doutora Anabela já referiu, seria como é que nós podemos funcionar separando doentes Covid e não Covid, porque isto era um grande problema em que nós teríamos que ter uma solução para ele. Como o Dr. Daniel Ferro já referiu, houve uma visita que nós fizemos ao Hospital de São João do Porto, houve reuniões multidisciplinares com o envolvimento do grupo Covid que se fez e a partir daqui foi perceber o que é que tínhamos que fazer, porque é que o tínhamos que fazer, quem é que teria de ser envolvido neste processo, um sítio onde poderíamos usar para poder ultrapassar estas dificuldades. O tempo que isto demoraria não se poria em causa porque era, desculpem-me o termo, para ontem. E, no fim disto tudo, como é que o iríamos fazer e quem é que iríamos envolver no meio disto tudo. O primeiro passo a ser dado neste envolvimento foi realmente criarmos uma zona que se pudesse fazer uma pré-triagem no exterior do serviço de urgência para que os doentes pudessem ser diferenciados relativamente a serem potencial doente Covid ou não, e isso teve este primeiro processo e que funcionou bem, só que teríamos que evoluir isto, porque se nós olhássemos para os nossos vizinhos espanhóis, italianos, teríamos certamente algumas dificuldades só com a capacidade instalada que teríamos efetuado de início. Então, passou-se a uma fase seguinte, como a doutora Anabela já referiu, entramos numa situação muito mais profunda, tivemos que fazer um alargamento do serviço de urgência, dos espaços físicos, e tivemos que, como a doutora Anabela também já referiu, reinventar a própria urgência. Foram fechados alguns setores e teve que se reorganizar circuitos, teve que se formatar metodologias de trabalho que, no fundo, estavam funcionantes há muito tempo. E então foi, em tempo recorde, montado aquilo que nós chamamos da zona Covid, que tem 18 boxes
boxes essas que estão única e simplesmente dedicadas a esta tipologia de doentes. Para isto foi criado e foi alargado os recursos humanos, os recursos materiais, tivemos que fazer circuitos diferentes e a expansão da urgência foi, sem dúvida, aqui um fator preponderante. Tivemos também ter em conta depois como é que teríamos que fazer o elo de ligação para com os serviços de internamento, com as unidades de cuidados intensivos, e isso foi mais um desafio de como, quando, que circuitos é que nós teríamos que partilhar, e no fundo isto conseguiu-se evoluir. Também acho que podemos dizer que tivemos um delay temporal que nos foi dando alguma oportunidade para nos dar tempo de reagir. Portanto, nós não tivemos seguramente uma subida de doentes em flecha que nos não permitisse capacidade de reagir. Portanto, tivemos tempo a pensar, tivemos tempo para reagir, tínhamos que trabalhar rápido, mas não foi, de qualquer maneira, uma situação abrupta. E isto para nós funcionou como uma vantagem e com o trabalho, também já se falou aqui, da interdisciplinaridade, da entrega que nós, profissionais, demos ao funcionamento do serviço. A forma como as pessoas e os profissionais acolheram todas estas mudanças, isto, sem dúvida nenhuma, foi um trabalho que foi facilitado por um trabalho de grupo, um trabalho de equipa, em que todos, como se costuma dizer, vestiram a camisola e que nos permitiu, digamos, permeabilizar todo este sistema para este novo, para esta nova tipologia de doentes. Ainda hoje temos que manter uma perspectiva e uma forma de estar muito flexível. A doutora Anabela acabou de dizer, ainda esta semana tivemos que reabrir uma área, porque nós não podemos ter a expectativa de que as coisas estão feitas e que nada vai mudar, nem se nada vai modificar. Não, pelo contrário, temos visto que ao longo deste tempo todo as coisas vão mudando, os doentes que não são Covid estão a começar a aparecer no nosso serviço de urgência e nós vamos começar a ter os dois circuitos dos doentes Covid e não Covid, certamente com algumas pressões que nós temos que estar com capacidade de reagir e de ultrapassá-las, não prejudicando nem um grupo nem outro de doentes e, como o Sr. Presidente Daniel Ferro já disse, mantendo sempre a segurança de quem trabalha naquele serviço, que é fundamental. Temos a nossa perspectiva de funcionamento, há comunicação, as coisas estão a funcionar e se continuar a cumprir como se tem cumprido até agora, penso que teremos, como em alguns filmes, final feliz. Muito obrigado, Sr. Enfermeiro Carlos Neto. Eu tenho aqui algumas perguntas da nossa audiência, no sentido de tornarmos esta sessão participada e podermos, naturalmente, enfim, testemunhar da nossa experiência que tipo de respostas, que tipo de vivências este plano nos tem permitido. E temos aqui uma questão mais conceitual, mas que é possivelmente enquadradora do trabalho de definição de circuitos, que é, sobretudo, qual o modelo teórico aplicado no desenho de circuitos. Eu ia, sobre isto, pedir ao Dr. Rui Cortes que nos desse, no fundo, a perspectiva do modelo que esteve subjacente ao trabalho efetuado. Obrigado pela questão. Aqui os modelos de desenho de circuitos em saúde apontam sobretudo para aquilo que já foi falado por todos nós, que é a importância da multidisciplinaridade
olhando em vários vetores, né? Olhando reduzir a variabilidade desses mesmos circuitos, e por isso é que a sinalética e o envolvimento com a comunicação tem sido também tão importante para assegurar que aquilo que for definido e validado depois é comunicado de uma forma clara, quer para profissionais, quer para utentes, doentes, e esse é um aspecto crucial, que é para reduzirmos essa variabilidade. Depois, a outra questão é como é que conseguimos assegurar esses circuitos usando os mínimos recursos possíveis, né? E aqui recursos humanos, e por isso é que eu há pouco, se calhar antecipando-me à pergunta, mas há pouco referia à questão da importância nas oportunidades, no que for possível, desmaterializar e dando aqui um exemplo um bocadinho com mais detalhe do que eu estava a falar, quando as unidades de cuidados intensivos fazem colheitas de produtos biológicos ou de produtos respiratórios, esses produtos têm que ser transportados para o laboratório, para o Serviço de Patologia Clínica. E é essencial que esse transporte seja feito de forma distinta, em contentores separados, para evitar que, por um lado, não haja um atraso no processamento de cada um dos produtos e por outro lado, que quem está a receber os produtos sabe o que é que lá vem e não ter o risco de terem todos que ir para um processamento diferente. E isso foi um dos exemplos que eu acho bastante interessante, que é o modo como a equipa, envolvendo enfermagem e médicos e PPCIR, a equipa das unidades de cuidados intensivos e a equipa do Serviço de Patologia Clínica, como numa forma muito natural, surgiu a ideia de criar autocolantes específicos nos contentores que permitam essa identificação e que permitam facilitar não só o trabalho de quem recolhe essas amostras, mas também o trabalho de quem as recepciona, transmitindo não só fluidez no processo, mas também segurança no mesmo. E este é um dos exemplos, não podemos chamar que isto é um modelo teórico, mas que sem dúvida que são metodologias e são princípios que estão por trás, que é assegurar que os profissionais tenham entendimento do todo do processo, que é um aspecto importante, o que é que a minha atividade impacta na próxima etapa e vice-versa, e em conjunto encontrar soluções. Nestes momentos de mudança de processos perante o padrão que está definido anteriormente, que há hábitos enraizados, que é normal, somos todos humanos, trabalhamos com atividades muito repetitivas, é essencial que a gestão visual facilite os novos processos, porque sabemos que é essencial que haja normas, que haja circulares, mas ninguém consegue, numa fase destas, memorizá-las todas e saber todas as informações que tem que fixar. Por isso é essencial que se associe aos processos gestão visual, sinalética e informação muito, muito fácil de interpretar para que todos possam mimetizar e garantir a tal redução da variabilidade no processo. Por isso, estes foram os princípios têm sido vistos. Eu acho que o Sr. Enfermeiro Carlos Neves falou muito disso, né? As coisas são revistas com muita frequência, porque as situações, e mesmo no futuro, dificilmente vamos conseguir dizer que este processo agora vai ficar estanque durante 3 meses, acho que nem durante 6 meses, e essa capacidade de não nos sentirmos atacados porque estamos a ter necessidade de rever um processo, acho que é realmente o maior ponto de riqueza na capacidade de uma organização se adaptar a estas situações e estes circuitos que são necessários estar sempre a reavaliar e reajustar. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlos Cortes. Dr. Rui Cortes, eu passava a uma segunda questão, pedindo à doutora Anabela que nos desse a sua opinião. Nós, efetivamente, temos uma mortalidade baixa, até ao momento, creio que houve 12 óbitos. A pergunta refere se, efetivamente, a percentagem de doentes com patologias associadas, nomeadamente respiratórios, e, portanto, daquilo que a doutora Anabela tem conhecimento, o que é que nos pode dizer sobre isto?
Eu penso que só uma base de dados de GDHs e da análise desses dados é que poderá permitir responder a essa pergunta. Mas pronto, efetivamente, os grupos de risco são supejamente conhecidos e a maior incidência de mortalidade tem acontecido nos idosos e em doentes com comorbilidades, nomeadamente os doentes com doença pulmonar crónica obstrutiva, os diabéticos, os doentes com patologia cardiovascular, com patologia oncológica. Penso que são essencialmente este grupo de doentes que tem sido mais atingido por situações mais graves que têm acabado em situações fatais. Mas não só, um dos casos que me recordo era um doente do género masculino que tinha como única comorbilidade um excesso de peso e que não tinha mais patologia associada e teve uma situação com uma evolução muito grave, com síndrome hiperinflamatório desregulado e com doença pulmonar grave, com necessidade de ventilação e circulação extrapulmonar. Portanto, enfim, são casos que estão descritos, não são só doentes pertencentes aos grupos de risco, mas também temos tido doentes sem grandes comorbilidades e que em grupos etários abaixo dos 60 anos. Mas não sei, no serviço de urgência não temos tido muitos casos de doentes que tenham morrido, temos 2 ou 3 casos de idosos provenientes de lares, mas penso que os casos que morreram no centro hospitalar pertencem sobretudo às unidades de internamento e às unidades de cuidados intensivos. Aliás, o primeiro doente que morreu em Portugal estava na unidade de cuidados intensivos do nosso centro hospitalar no dia 16 de março. Muito obrigado, doutora Anabela. Tinha agora aqui uma questão que eu ia também complementar com outra, que é o circuito da cirurgia urgente e, sobretudo, o circuito da cirurgia urgente podendo haver situações Covid e não Covid. E eu juntava a essa questão também a forma como adaptámos na área de emergência, ou seja, como a adaptação que fizemos da área de emergência do serviço, permitindo, no fundo, que nós tivéssemos na área de emergência um doente Covid e um doente não Covid. Pedia, talvez, ao Sr. Enfermeiro Carlos Neto, se a doutora Anabela depois quiser complementar também, agradecia. Obrigado. Tens aí mais várias perguntas. Eu estou a ouvir. Relativamente ao doente cirúrgico, isto foi uma preocupação também para nós, porque nós tínhamos e passava por a urgência muita atividade cirúrgica, quer seja ela de urgência, quer seja alguma que requeresse alguma atenção pré-operatória. E desta forma teve-se criar realmente alguns circuitos que nos desse resposta a doentes que necessitassem de uma intervenção cirúrgica que fossem ou não doentes Covid. Nestas situações, aquilo que se foi criando ao longo do tempo foi desviar os doentes de um bloco operatório que tem um circuito de bloco de urgência normal e arranjou-se exclusivamente para esta tipologia de doentes um bloco que foi o bloco operatório da obstetrícia, para que estes doentes fossem intervencionados e pudessem, digamos, realizar as cirurgias destes doentes supostamente infectados, sem estar, digamos, a espalhar alguma doença por outros serviços.
e os serviços que foram depois predestinados ao pós-operatório desta tipologia de doentes foi a urologia, que teve que ser redimensionada e reequacionada e reformulada para receber esta tipologia de doentes, porque são doentes cirúrgicos, cirurgia geralmente geral, na situação do doente ser Covid. Nos doentes que não são Covid, são doentes que depois do pós-operatório serão encaminhados para o serviço de cirurgia normal que estará predestinado a esse efeito. Isto foi a solução encontrada que penso que está em funcionamento atualmente e funciona. Muito obrigado, Sr. Enfermeiro Carlos Neto. Eu tinha aqui uma outra pergunta para o Dr. Rui Cortes. Pergunta-nos um elemento da nossa audiência, com responsabilidades de gestão também, que situações concretas, ou que outras situações concretas, utilizando a metodologia Lean, tem sido possível melhorar na instituição, deixando talvez ao seu critério, se também quiser sair um pouco da urgência, mas se tiver outras situações de urgência que queira referir, faça favor. Obrigado pela questão. A pergunta é qual é o papel do Lean e como é que o Lean tem podido ajudar. O Lean tem como objetivo, se nós pensarmos que é uma metodologia que procura dar respostas aos desafios dos processos, acho que nós aqui também tivemos que nos adaptar a esta situação e muitas vezes nos processos em que nós coordenamos, no processo de melhoria normal, nós acabamos por ser os motrizes da mudança. Aqui fomos apenas, ou estamos a ser, mais os facilitadores dessa mesma mudança que é pensada e idealizada pelos profissionais. Por isso aqui, aquilo que temos tentado é ter um papel de perceber quais são as sugestões e quais são os circuitos que os profissionais que conhecem todas estas nuances propõem e assegurar que a operacionalização das mesmas é possível, né? E levantar os obstáculos. Pronto, eu acho que aí tem sido um papel um pouco diferente, mas que temos temos tentado facilitar e concretizar isso, alertando para algumas dificuldades. Paralelamente, o que temos começado a fazer não tem a ver com o Covid, mas tem a ver com o que o Covid provoca ou pode impactar a retoma de algumas atividades, que é, nomeadamente, na patologia clínica, temos tentado estar muito atentos a se a resposta da central de colheitas está dimensionada para a procura que existe, né? Porque esse é um aspecto importante, de modo a assegurar que os doentes têm a resposta necessária, no tempo necessário, na quantidade necessária, e sabendo que os processos mudam, não é? Eu dou aqui um exemplo que eu acho que temos que reolhar para todos os processos, né? Até hoje, uma colheita de sangue numa central de colheitas demorava, até hoje não, até esta situação demorava 5 minutos, em moda. Nós, com a ajuda dos profissionais do serviço, esta semana fizemos essa avaliação e a mesma tarefa, com os mesmos profissionais, está a demorar 8 a 10 minutos. Por isso significa que isto tem impacto na organização, né? E tem impacto no circuito e tem impacto no número de doentes que podemos receber de cada vez. E por isso este é o papel do Lean, nesta fase, mais do que empurrar para soluções, é assegurar um conhecimento dos processos robusto, para depois quem conhece os processos e os técnicos, sejam enfermeiros, médicos, técnicos de diagnóstica e terapêutica, administradores hospitalares, perceberem quais são as bases com que estamos a trabalhar para que as soluções venham ao de cima. Por isso, né, tem sido para nós muito desafiante e temos também testado coisas diferentes e eu partilho, não tomando mais tempo. O desafio de circuitos numa situação destas tem que ser algo ágil. E num destes dias estivemos a desenhar o circuito de um doente cirúrgico, programado, não urgente, mas programado, e a solução que decidimos testar, e funcionou, foi eu estar a fazer o circuito com os profissionais de saúde, com o WhatsApp ligado, e estar uma colega ligada para o WhatsApp com a planta a desenhar os circuitos que nós estávamos a fazer e a perceber onde é que havia entraves. E nunca tínhamos feito isto, provavelmente nunca iríamos lembrar de fazer uma coisa destas, mas o que é certo é que funcionou e tínhamos um profissional a dizer-nos o caminho, alguém a ver o percurso no WhatsApp
e a desenhar na planta e a perceber onde é que são os pontos críticos do processo. Por isso, respondendo, acho que o Lean vai acima de tudo, tentando gerar as condições para os profissionais sentirem que aquilo que sugerem que é execuível e alertar para as barreiras que possam surgir para a implementação das medidas que são encontradas pelos profissionais. Não sei se respondi à pergunta, mas para já é isto que eu tenho a dizer. Muito obrigado, Dr. Rui Cortes. E passaria já a uma nova questão, uma questão que tem sido bastante debatida. Perguntava à doutora Anabela, naturalmente, a questão dos testes serológicos, no fundo, toda a problemática que tem rodeado esta questão, bem como os protocolos clínicos durante esta pandemia. Naturalmente que temos uma experiência vasta sobre isto, quer referir aqui o que conhece da nossa experiência? Em relação à infecção por este vírus, por este novo coronavírus, porque já conhecíamos muitos outros coronavírus, há dois pressupostos. O primeiro é a incerteza que temos em relação a esta infecção. Portanto, acho que nunca se publicou tanto, nunca houve uma divulgação tão grande de papers científicos como em relação a esta infecção. Mas é importante frisar que a maior parte destes papers não tiveram peer review. Mas foram importantes porque deram-nos o know-how de experiência de outros centros e de outros países que tiveram os primeiros casos e permitiram-nos aplicar alguns protocolos com terapêuticas que não foram submetidas a ensaios clínicos, mas que, de certa forma, nos ajudaram. Em relação aos testes serológicos, os testes serológicos e em relação à imunidade que quem se infectou desenvolve e o que é que isso significa a longo prazo, eu penso que não sabemos. Eu costumo dizer que quanto mais estudo esta doença, e tenho lido bastante, mais incertezas tenho. Portanto, acho que devemos ter alguma humildade perante esta infecção, porque nomeadamente em termos de manifestações clínicas, em termos de fenotipo, tem uma heterogeneidade tão grande. Nós temos pessoas assintomáticas, os chamados portadores assintomáticos, até situações extremamente graves. Portanto, graves é um espectro de manifestações clínicas muito variável. Em que é que nos pode ajudar os testes serológicos? Já tem que haver fiabilidade nestes testes. E depois, estes testes têm interesse, sobretudo, para nós avaliarmos aquela população que eventualmente pode ter tido exposição ao agente, ao vírus, mas que não tenha tido manifestações e que tenha, no fundo, evidência imunológica que teve contacto. Portanto, é que o nosso centro hospitalar, também como foi divulgado, começou esta semana a fazer testes serológicos. Vai ter que se definir muito bem quais são as pessoas que vão ter indicação. Vão ser os doentes, vão ser os profissionais, vão ser os profissionais que tiveram infecção documentada por teste molecular, ou seja, pela PCR do vírus, e vão ser outros profissionais que tiveram em contacto com doentes com infecção, mas que não tiveram manifestações. Portanto, no fundo, vamos avaliar que pessoas têm resposta imunológica, que vai ser dada pelas IgGs, a um vírus. Agora, o que nós sabemos é até
durante quanto tempo é que essa resposta vai persistir, se nos vai, se vai evitar que os doentes, as pessoas que tenham essa resposta imunológica não se reafetem numa próxima exposição. Portanto, eu acho que há um certo desconhecimento em relação ao valor destes testes serológicos, mas eu acredito que vai permitir diagnosticar, nomeadamente pessoas que, não tendo tido sintomas, tiveram contacto, foram assintomáticos e portanto, passaram sem qualquer evidência clínica de infecção. Agora, há uma série de outros aspectos que ainda não são suficientemente conhecidos. Muito obrigado, doutora Anabela. E passando de imediato a outra questão, perguntava ao senhor enfermeiro Carlos Neto, através da questão do membro da nossa audiência, se desta pandemia resultaram boas práticas de reorganização que ocorreram nestes tempos mais próximos, com potencial para se manterem no futuro e, portanto, deve ter com certeza aspectos concretos e vivenciados no nosso projeto que possa referir. Obrigado pela pergunta, Sr. Dr. Daniel Ferro. Relativamente a esta experiência, eu gostaria de começar por acrescentar aqui a este tema dos circuitos duas áreas que são fundamentais para nós no nosso funcionamento e que são de particular relevo para que as coisas todas funcionem e que nos sirva de experiência para o futuro. E estou a falar aqui na área dos recursos humanos. Já se falou aqui que nós temos um potencial de profissionais que, sem dúvida nenhuma, nos permitem dar uma resposta que seja adequada àquilo que aparecer, mas não poderia não deixar aqui de utilizar este espaço para dar aqui um reforço àquilo que a instituição permitiu, no sentido de nós conseguirmos, porque era inevitável também de outra forma, ter um reforço, quer interno dos serviços, quer externamente com a partilha de outros serviços que nos possam favorecer e a rapidez com que nós nos adaptamos com a ajuda das pessoas desta instituição, em que de uma forma rápida e célere nós conseguimos, num curto espaço de tempo, conseguir construir umas novas equipas, praticamente, de recursos humanos para funcionar num serviço de urgência, que, embora alguns nunca tivessem visto um serviço de urgência, conseguem acompanhar e dar a resposta necessária àquilo que é necessário. Portanto, isto é uma da evidência prática da forma como nós às vezes conseguimos adaptar-nos e conseguir projetar, se calhar, para um futuro, uma forma de nos reequacionar em termos de recursos humanos. E aí, seguramente, em questões de hierarquia vertical, houve um apoio inevitável e o acompanhamento que enfermeiros, médicos, auxiliares fizeram foi, sem dúvida, uma situação bonita de se ver, no fundo. E a outra foi a capacidade também que nós temos de reagir perante as necessidades logísticas que obriga a que um serviço, nomeadamente com as características da urgência, possa ter para continuar a funcionar com características totalmente diferentes. Podemos dar exemplos práticos de algum material de equipamento de EPIs, por exemplo, que nós habitualmente quase não funcionaríamos com ele. E neste momento são as peças básicas do atendimento de um doente Covid. Isto obriga a reequacionar
obriga a pensar que num futuro nós temos que ter formas de fazer que possam nos capacitar de reagir rapidamente e conseguir a tal aquisição destes tipos de materiais com circuitos, de forma a que nós mantenhamos o normal funcionamento adequado às necessidades daquilo que nos é essencial no dia a dia do nosso serviço. Eu não queria entrar muito em números, mas só para podermos ter aqui, se calhar, alguma ilustração em termos de números daquilo que se possa estar a falar, o nosso material de consumo clínico, por exemplo, aumentou praticamente 30%. Portanto, isto obrigou-nos a reestruturar todo o chamado nosso Kanban, o nosso método de reposições, obrigou-nos a alterar níveis, e isto é uma forma de demonstração que nós nos adaptamos e precisamos de perceber que tem que haver metodologia que possa nos dar resposta rapidamente nesta ou para outras situações. E em relação aos recursos humanos, aquilo que eu posso dizer da minha área é que eu tive um acréscimo de praticamente 10 enfermeiros e 18 auxiliares que nos reforçaram e trouxeram uma mais-valia. E isto também demonstra na prática o quê? Que nós temos capacidade de nos mobilizar internamente e nós temos capacidade de cada um de nós dar um pouco de mais e adequar aquilo que é necessário para as nossas necessidades do dia a dia. Penso que são duas áreas de circuitos fundamentais numa resposta em que, reforçando aquilo que já foi dito anteriormente, é fundamental para o bom funcionamento de uma situação como estas. Situações de crise, situações agudas e difíceis. Muito obrigado, Sr. Carlos Neto. Eu ia perguntar à doutora Anabela, um dos nossos participantes coloca a questão do teste dos doentes em outras áreas, designadamente doentes oncológicos, mas sobretudo põe a tónica nos testes aos profissionais. E, portanto, sentiu e tem sentido, e o Serviço de Urgência, enfim, até colaborou e tem colaborado ao longo deste processo. Nós, há pouco, em grandes números, não sei se a doutora Anabela pode não ter, mas nós temos nesta altura mais de 1.400 profissionais testados. Isto tem sido uma política, não quer dizer que se promova o teste de uma forma sem critério ou de uma forma universal, mas tem havido uma política em articulação com o Serviço de Saúde Ocupacional, no fundo não diria de facilitar, mas diria onde quer que haja dúvidas, ou onde quer que haja naturalmente situações em que os profissionais e as equipas entendam recorrer aos testes, naturalmente nós temos facilitado e temos proporcionado esse aspecto, no sentido de incutir maior segurança nas equipas e ter as equipas, no fundo, confortáveis dentro desse ponto de vista. De qualquer das maneiras, tenho com certeza uma visão sobre esta questão que gostaria que partilhasse com a nossa audiência. Portanto, em relação a este aspecto da segurança de todos os profissionais do serviço de urgência, é absolutamente fundamental. Portanto, não se pode de forma alguma descurar este aspecto. É fundamental e é por isso que todos têm que ter
equipamento de proteção individual, dependendo das áreas em que cada profissional se encontra. Portanto, aliás, nós temos um organigrama que, consoante as áreas do serviço de urgência, assim estão previstos equipamentos de proteção individual. Este é um aspecto absolutamente fulcral. Em relação à equipa médica, eu tomei em mãos, nomeadamente em relação à equipa médica dedicada que trabalha no serviço de urgência todos os dias úteis das 8 às 20, e muitos elementos da equipa médica dedicada também fazem serviço noturno, eu próprio. Todos os elementos com sintomas, com febre, com tosse, com sintomatologia respiratória, todos esses elementos eram avaliados, todos esses elementos foram sempre encaminhados para o Serviço de Saúde Ocupacional. Portanto, não estarei muito longe da verdade se disser que 40% dos profissionais médicos foram submetidos ao teste molecular. Portanto, em todos eles, aliás, eu tenho uma listagem de todos os profissionais da equipa médica dedicada que foram avaliados, que fizeram teste molecular, ou porque tinham contacto de alto risco, ou porque tinham sintomatologia. Em relação aos enfermeiros, em relação aos assistentes profissionais, isso também se passou, portanto são todos avaliados. Temos uma preocupação muito grande em relação à segurança dos nossos profissionais. É absolutamente fundamental os profissionais sentirem-se seguros e sentirem que quem gera a unidade funcional onde trabalham tem esta preocupação. E posso dizer que, felizmente, só tivemos um caso, até agora, como é óbvio, um caso de positivo, um caso de infecção. Mas é absolutamente fundamental. Eu não dormiria descansada, e não durmo por outros motivos, se este aspecto não ficasse salvaguardado. É absolutamente fundamental. Aqueles profissionais que eu tenho em vigilância, e tenho neste momento cerca de 5 profissionais em vigilância, tenho sempre cuidado de perguntar se viram a temperatura antes e depois de saírem do turno, porque é um aspecto absolutamente crucial. Os profissionais que lidam com estes doentes, com um vírus altamente contagioso, estarem seguros e serem devidamente avaliados do ponto de vista, nomeadamente de testes, e pronto, e porque efetivamente o pior que nos pode acontecer é termos um profissional infectado que possa fazer parte da cadeia de transmissão para os outros colegas e para os doentes. Mas sim, é um aspecto fulcral. Muito obrigado, doutora Anabela. Também aqui uma questão do outro ouvinte, pergunta se de facto o ter imagem Covid e circuitos de meios complementares Covid tem de facto sido importante nos circuitos e na resolução da urgência Covid. E já agora uma outra questão, que é se de facto tem havido reserva de pessoal, ou seja, se de facto tem tido, no fundo, uma escala que permite que, se tiver pessoas que por doença, que por necessidades de acompanhamento específico, por exemplo, de menores, tem hipótese, naturalmente, de ter essa equipa alternadamente substituída ou não, e, portanto, colocava estas duas questões.
nesta fase, e eu quero agradecer ao Conselho de Administração, houve vários processos de contratação de médicos que foram desbloqueados e houve uma autonomia na contratação que foi absolutamente fundamental, e tivemos um reforço de clínicos para fazer face àquilo que nós esperávamos que seria a afluência de doentes às instituições de saúde, e que acabou felizmente, e eu espero que assim se mantenha, nomeadamente ao serviço de urgência. É óbvio que nem todos têm as mesmas funções no serviço de urgência. Apesar da maior parte das situações relacionadas com a infecção por SARS e ambiente de urgência sejam relativamente balizadas, mas eu preciso ter pessoas mais diferenciadas, porque a decisão é difícil nestes doentes, é muito difícil, e eu preciso ter pessoas com capacidade de decisão, depois preciso ter com capacidade de decisão e de intervenção técnica, com diferenciação técnica, e depois preciso ter, enfim, pessoas, e temos, que não tendo um elevado grau de diferenciação, são fundamentais na gestão do doente em ambiente de urgência, do doente Covid e do doente não Covid, mas essa é uma preocupação diária que nós temos. Nós fazíamos as escalas de urgência, nomeadamente as equipas rotativas mensalmente, e agora fazemos escalas semanais, porque não sabemos quem é que está infectado, quem é que está em isolamento, quem é que está em quarentena. Portanto, é um processo de gestão dos recursos humanos nesta fase não tem sido muito difícil, porque temos tido recursos, mas é sempre um motivo de alguma apreensão, porque podemos ter sempre uma baixa de alguém que fica doente, alguém que está infectado e que tem que ficar em isolamento, ou de um colega que teve contacto e também também é notificado para ficar em quarentena. Mas pronto, não temos tido, houve uma autonomia dos hospitais na contratação de profissionais de saúde, e isso obviamente reforçou as equipas do serviço de urgência, sem dúvida. Muito obrigado, doutora Anabela. Temos mais duas questões. Eu, naturalmente, pediria à doutora Anabela e ao seu enfermeiro, se eventualmente quiserem acrescentar alguma coisa àquilo que eu próprio gostaria de dizer sobre estes dois temas. Peço então que me ajudem. Um deles, no fundo, tem que ver com o plano de retoma, que é, sobretudo, com as regras que temos agora que cumprir. Jamais o colega que coloca a questão refere o exemplo da gastroenterologia, mas qualquer um dos exemplos seria válido para esta questão, que é sobretudo a limitação que estas regras vão introduzir na retoma da atividade assistencial, e, portanto, jamais teremos as mesmas condições para podermos manter níveis de atividade em determinadas áreas tão elevados. Eu dou exemplo do plano de retoma, que nesta altura já está em curso. Portanto, nós temos um plano de retoma cirúrgico já em curso, nesta semana e na próxima. E temos um a iniciar na próxima semana em relação à consulta externa. E, por exemplo, no exemplo da retoma da consulta externa, como é que nós fizemos este plano? O primeiro aspecto que verificámos foi as condições em todas as áreas onde existiam atividades de ambulatório, designadamente de consulta.
Depois, sobretudo, o processo que iríamos utilizar para cumprir não só regras de distanciamento, mas também regras de higienização e os dispositivos que eram necessários para esse efeito. Depois, nas salas e zonas de espera e acessos, qual o dimensionamento, qual a capacidade que essas regras permitiriam e, no fundo, ocupar e, sobretudo, estender a atividade o mais possível em termos horários. Portanto, é desejável que as nossas consultas, que em muitos casos a partir das 4 da tarde, enfim, já não tinham uma frequência por aí além, possam, nesta altura, ter um incremento e termos a colaboração das pessoas para estendermos esses horários e podermos, com alguma flexibilidade, conjugar os horários das pessoas para que também se conjuguem os horários de trabalho nos espaços com plena ocupação, no sentido de também não perdermos muita capacidade de atendimento, sobretudo em áreas onde temos níveis de acesso que teremos que continuar a manter e, portanto, por exemplo, é um plano que contempla situações deste tipo, mas também desta experiência, creio eu que resultaram oportunidades que fazem pensar que no futuro também podemos fazer as coisas de outra forma. Dava o exemplo das consultas não presenciais, onde nós temos algumas especialidades que durante este período tiveram um atendimento bastante mais expressivo do ponto de vista não presencial do que propriamente presencial, ou seja, limitaram a presença dos doentes ao mínimo indispensável e foram fazendo o acompanhamento dos doentes de forma não presencial. E isto penso que é uma questão que no futuro vamos ter que aprender, vamos ter que montar dispositivos que possam naturalmente, sem perda, sobretudo de acesso, poder manter níveis elevados, mas sobretudo fazendo a reconversão daquilo que fazemos e da forma como fazemos e sobretudo do planeamento e distribuição da atividade. Temos sempre a hipótese de pensar se o sábado não é um dia que pode também ajudar a algumas das atividades, mas é uma questão que temos que conversar com os nossos profissionais. Bom, e eu, antes de passar e perguntar se mais algum comentário da vossa parte, iria referir uma outra situação, uma outra questão, que foi a interação com os SE, ou seja, houve que adaptar tantos espaços e houve que fazer tantas adaptações numa estrutura deste tipo que nos perguntam qual a nossa experiência. Bom, eu aqui, de facto, não posso deixar de realçar o trabalho que tem sido feito por esta equipa. Eu dava este exemplo. Numa quarta-feira, nós fizemos uma reunião com um grupo de peritos no sentido de perceber o que era importante salvaguardar do ponto de vista do atendimento numa urgência. E, portanto, tínhamos dúvidas, tínhamos espaços que eram limitados, tínhamos algumas questões para resolver e nessa quarta-feira, numa manhã inteira, nós esclarecemos muitas das questões e ficámos todos com soluções que nos deixavam tranquilos relativamente a muitas das problemáticas. Na quinta-feira, nós fizemos um percurso por por várias áreas do hospital, no sentido de encontrar melhores soluções para poder expandir o serviço. Creio que depois do almoço, às 3 da tarde, nessa quinta-feira, o grupo, incluindo os responsáveis da urgência dos SE e alguns elementos do grupo de peritos, apresentaram-nos uma solução, porventura uma solução em que ninguém tinha pensado até então, tínhamos outras alternativas, mas nessa quinta-feira à tarde o Conselho de Administração consensualizou
com o Serviço de Urgência, com os SE e com o grupo de peritos, qual a estrutura que iríamos utilizar para ter uma urgência Covid completamente separada. Posso dizer-vos que na sexta-feira da semana seguinte, portanto, uma semana, basicamente, tinha sido adaptada uma área que é, olhando para o nosso serviço de urgência, mais 30% a 40% de área completamente adaptada. Ou seja, no sábado de manhã, o nosso novo serviço de urgência estava a funcionar nas novas instalações. Isto é um exemplo, podia-vos dar outros, podia-vos dar exemplos de unidades de cuidados intensivos, podia-nos dar outros exemplos, mas, portanto, isto testemunha bem a forma como os profissionais se desdobram. Também vos podia dar outros exemplos, além dos SE. Por exemplo, no início havia dificuldades de material de proteção. As nossas 6 costureiras pegaram mãos a fazerem material de proteção para o hospital. Foi um exemplo que correu por esse país e que depois foi naturalmente replicado por outras instituições. E podia-vos dar ainda outro tipo de exemplos. Bom, mas eu antes de encerrar, queria só fazer uma pequenina ronda para mais algum comentário dos nossos intervenientes e deixava ao vosso critério possível intervenção. Eu posso só reforçar e pegar no seguimento que o Dr. Daniel Ferro disse. Sem dúvida, o Serviço de Instalação e Equipamentos tem feito um trabalho notável. Ainda hoje tivemos que alterar, criar melhores condições numa área crítica da urgência e vai ficar pronto hoje às 0 horas a extração de ar e a colocação de filtros para melhorar as condições de ventilação a doentes, que é geradora de aerossóis e que põe a risco a segurança dos doentes. Portanto, vai ficar uma área com melhores condições. Portanto, eu só tenho a agradecer realmente a todos. Não posso deixar... Sim. Pedia também ao Sr. Enfermeiro Carlos Neto a sua percepção desta experiência. Temos apenas 1 minuto. A minha percepção desta experiência pode ser enumerada desta seguinte forma. No dia 8 de março, abrimos 16 cadeirões para doentes Covid. Dia 18 de março, fizemos a visita ao São João. No dia 20 de março, abrimos o contentor Covid. No dia 28 de março, abrimos mais 18 boxes no Covid diário e fizemos a recolocação das tendas com mais 12 doentes, com capacidade para 12 doentes. No dia presente, o que a doutora Anabela acabou de dizer, filtros EPA, e entretanto, no meio disto... Resta-me agradecer, senhora enfermeira, peço desculpa, resta-nos agradecer a todos os participantes e despedirmos dizendo que estamos naturalmente ao vosso dispor. A nossa experiência ficará certamente também gravada à disponibilidade de todos vós. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada. Obrigado.